Quimbanda conta a sua primeira experiência com Exu Maioral. Vamos lá, 6 minutinhos. Então, vamos olhar aqui. Tem um assunto, caso... o Pilar. O andrógeno não seria Astarote, Deus Astarote, e não Asmodeus? Então, aí eu já não sei, porque eu não entendo muito, tá? De demonologia. Talvez seja, talvez não. Talvez você esteja certo. Eu não compreendo de fato. Mas toda vez que eu lembro de Asmodeus, eu lembro da cultura pop, né? E sempre me vem essa questão da androgenia dele e tudo mais. Mas eu gosto muito da leitura dos anjos e do demônio do... tem um diretor que ele até fez o vídeo do Constantine, o filme, né, Constantine, que ele coloca o Gabriel como um andrógeno, né? Eu gosto muito dessa leitura, porque anjos não têm sexo, né? Isso é contraditório, claro, através da leitura bíblica, mas, claro, anjo tem sexo sim, mas na leitura pop não teria. Mas talvez você esteja certo, tá bom? Eu não conheço muito de demônios, não. Eu prefiro até nem conhecer. Então, você tem a Quimbanda, você tem o teu trabalho com a Goetia também, e a parte do luciferianismo, é isso? Ou a Quimbanda... Não, o luciferianismo e a Goetia ali estão fundidas ali. Onde que Lúcifer entra na Goetia luciferiana? Na Goetia, em lugar nenhum. Na Goetia, não. A gente faz o culto a Lúcifer. O Lúcifer não está ali incluso nos 72 Daimons ali das Goetia, né? No caso, o Lúcifer vem ali da estrela da manhã, né? A gente vê como o planeta Vênus, que vem antecedendo o Sol, né? Se você olhar, você vê que Vênus... ele vem antecedendo o Sol, que é aquele que traz a luz. Daí vem o portador da luz, a estrela da manhã. E a gente presta esse culto a ele, né? Como aquele que traz a sabedoria, a gnose, a verdade. Enfim, né? A gente tem essa visão muito astrológica, muito mística de Lúcifer. A gente não vê Lúcifer. Embora a gente concorde, né? Eu falo muito para as pessoas, cara, se você vê Lúcifer como um anjo, tudo bem. Se você vê ele como um demônio, tudo bem. Se você vê ele como um Vênus, tá tudo bem. Não importa como você vê. O que importa é que você saiba que a função dele é reger o tempo que nós estamos vivendo, né? A gente está no novo Éon, a gente está na Era de Aquários, onde a gente tem essa regência aí de Horus, essa regência aí de Lúcifer. E muita coisa vai mudar aí daqui pra frente, né, cara? Mas, eu digo... Isso que eu não entendo, assim, a capacidade do quimbandeiro brasileiro respeitar a doutrina, o ensinamento de um povo, que no caso o Daimon, né? Que dentro da escala dos demônios não se coloca Lúcifer, aí apela para a leitura grega de Lúcifer como portador de luz e aquilo tudo mais. Mas quando vai para Quimbanda, injeta Lúcifer e não adianta passar pano. Sempre injeta ele na figura mais demoníaca possível. Mais poderosa possível. Não, porque é o Lúcifer que está falando, é o Senhor do Inferno que está falando, é o príncipe das trevas. E aí quando vai falar do Daimon, que tem os demônios, aí tenta amenizar, porque Lúcifer é o portador da sabedoria, daquela coisa toda. Pelo amor de Deus, isso é muito ruim. Porque não respeita a outra cultura também. Não coloca Lúcifer em nada. Em nada, que Lúcifer... Assim, eu que nem tenho tanto interesse em Lúcifer, já compreendi que Lúcifer é uma invenção da Igreja Católica Medieval, porque esses quimbandeiros, que estudam muito também, têm interesse nessa figura, mas continuam insistindo que ela é uma figura demoníaca, que deve ser utilizada para impor medo, respeito e tudo mais. Complicado. O seguinte, agora... Olha que legal, ele tem a tatuagem do Gaara, do Naruto. Será que ainda é o mesmo significado? Significa amor, né? É isso mesmo? Quem tem algum otaku aí? É luciferiana. Sim. Né? Aí você tem a Quimbanda luciferiana. Sim. Você também é luciferiano. Sim. Mas assim, aí que tá, porque dentro da Quimbanda luciferiana, esse Lúcifer que você cultua lá dentro... É um Exu. É um Exu Lúcifer. Exu Lúcifer, não tem nada a ver com Vênus, com aquilo que a gente estava falando antigamente. Ainda há pouco. O Exu Lúcifer é uma outra coisa. É um Exu que trabalha levando o nome de Lúcifer em nome daquela egrégora. Mas se você for buscar aí, esse Exu ele tem um nome
que possivelmente antecede esse Lúcifer aí. Vai ser Exu alguma coisa de Lúcifer, alguma coisa assim, nesse sentido. Eu acho que isso é um delírio coletivo. Sabe por quê? Porque muita gente católica morreu e foi pro umbral. Muita gente católica de verdade. Nós temos aí, só que no Brasil, né? A gente pegar só os bandeirantes, todos eram católicos, fervorosos. Essas pessoas morreram e foram pro umbral. Elas talvez estão trabalhando também como Exus e Pombogiras por aí. Por que eles não se manifestam, então, como Exu Jesus? Exu Santo Antônio? Exu São Benedito? Por quê? Porque só nome demoníaco. Não vem das entidades. Não vem do espírito. Vem da cabeça das pessoas. Vem do delírio coletivo achar que isso aumenta o poder da entidade. Porque se um Exu chegar, não, eu sou o Exu Jesus, ele vai ser ridicularizado. Mas falar que é Exu Lúcifer, todo mundo, oh, meu Deus, é o Exu Lúcifer. Falar que é a Pombogira rainha, nossa, glamorizam tudo. Mas é a Pombogira lavadeira, que tiveram muitas? Não tem, né? A Pombogira casamenteira, que já teve, mas sumiu. Não tem, né? Pra mim, isso é delírio coletivo. São Exus que servem a essa egrégora. Então, a tua quimbanda luciferiana é em cima de Exu Lúcifer. É isso? Cara, não tem ninguém lá que trabalhe com Exu Lúcifer. A gente cultua ele. Mas a gente não tem médios que trabalhem com Exu Lúcifer lá. Então, de onde vem quimbanda luciferiana? Por quê? Que o nome luciferiano traz algum tipo de poder, autoridade? Não cultua Lúcifer, não cultua Satanás, não tem Exu Lúcifer? Pra que quimbanda luciferiana, então? Qual o maioral da nossa quimbanda? O maioral? Maioral. Mas você não tem o maioral, porque tem quimbandas que tem latríade. Não, maioral. O maioral de quimbanda. Que é aquela imagenzinha que o pessoal confunde com Bafomé, fica aquela guerra de Bafomé, Beuzebu e tal. Então maioral pra você é aquela representação. Física? Talvez. Energia não tem forma física, né? A gente molda aquilo ali como arquétipo. Nosso inconsciente, ele funciona na base de símbolos e de arquétipos, né? E a gente usa essas imagens para poder associar mentalmente as energias que estão ali. Então ele é um feiticeiro. É isso, ele é um feiticeiro. Quem trata tudo como símbolo é um feiticeiro, é um magista. Não é um quimbanda. Mas eu queria entender como você enxerga o maioral mesmo, assim. Como você enxerga. Eu tive um lance com... Porque o Copini, quando veio aqui, ele deu mais ou menos uma... Sim, o Danilo. É. Pô, sensacional. Eu tive um lance com o maioral, cara. Eu era adolescente. Eu não sei te explicar se foi uma visão. Eu não sei te dizer. Eu lembro que eu tava deitado na cama, era uma cama de solteiro, aquela cama antiga que tinha aqueles pés de madeira. E eu tava deitado nessa cama e eu olhava pra frente, eu via nitidamente um cara assim, em pé, alto, forte pra caramba. Sabe o Chama do Quarteto Fantástico? Aquele cara todo pegando fogo? Eu via aquele cara pegando assim os pés da cama e falava, cara, não adianta você fugir de mim. Não tem como você fugir de mim. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Isso eu devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos de idade, né? E ele falava isso, não adianta você fugir de mim, eu sou o maioral. E eu não sei te dizer o que foi que eu visualizei. Eu não sei te definir exatamente se foi um sonho, se foi uma visão astral, se foi alguma coisa mental. Mas isso foi uma coisa que me marcou muito. Mas dentro do que a gente faz lá, a gente tem a representação de maioral, representação do Exu Lúcifer, mas quem toma conta de tudo é seu Tiriri, a Pombogira do Lodo, que é da Raquel. Tá. Dentro de todo esse contexto aí que você colocou, qual você acha que Lúcifer tem polaridade também? Aí o Pilar comentou aí, ó. Não, cadê? Cala a boca, fundamento perfeito. Cadê? Alguém comentou sobre a tatuagem. Tatu andrógeno. Eu trabalho com cigana. Ué, eu tinha lido aqui. Tá, aqui, ó. O De Vaives. A tatu significa amor, representando um demônio amado apenas a si mesmo. Legal, né? Mas é a tatu do Gara, não é, o De Vaives?
É a tatu do Gaara, do Naruto, não é? Aqui o Helton coloca assim: pai, algumas casas de Quimbanda adotam o rei das 7 encruzilhadas como sendo o pai da Quimbanda. Outras casas adotam o Exu Ganga por conta do título. O que o senhor pode falar sobre isso? Então, aqui a gente pode ter uma leitura seguinte. Muitas entidades, elas, quando incorporam, muitas não, né? Todas as entidades, quando elas incorporam, elas trazem o mínimo de conhecimento possível, porque conhecimento é igual a energia. Não tem os dados de computador, o seu celular, ele tem armazenamento, tudo aquilo ali são energias, não é? Da mesma forma é a incorporação. A entidade, ela não consegue trazer toda a carga de conhecimento que ela tem, porque o médium não suportaria. Por isso que as entidades pedem para que nós estudemos. Estuda, você precisa estudar, porque quanto mais você sabe, menos a entidade precisa trazer. Ela somente vai utilizar aquilo que você tem na cabeça, então ela consegue se manifestar com maior nitidez. Aí, quando alguns médios conseguem atingir o status de sacerdote, ou eles têm algum privilégio de ter a voz potente para ditar regras, eles começam a usar do conhecimento que tem com o viés de confirmação da entidade. Olha, a limitação do conhecimento dele é até aqui, aonde ele entende que o rei das 7 encruzilhadas é o dono da Quimbanda. Perfeito. Só que o rei das 7 encruzilhadas, que não existe, na verdade, esse rei das 7 encruzilhadas, mas existe o rei da encruzilhada. Esse rei da encruzilhada, até ele chegar no posto de maioral, tem 4 graus de hierarquia aí para cima. Ele é somente um entre os 7 reis dos 7 reinos, que estão sobre a ordem de 3 grandes patriarcas, que estão sobre a ordem de um ancestral maior, que está sobre a ordem de um maioral. Então, é a limitação do médium que tem a voz ativa. Por exemplo, a gente pode citar, por exemplo, o Alexandre Comino. Ele tem uma voz ativa potente. Se ele quiser, ele muda a Umbanda da água para o vinho a qualquer momento, porque tudo que ele fala, a maioria dos umbandistas acata, né? Então, se ele quiser, ele faz isso. Então, se ele tem um entendimento, ele transmite aquele entendimento, passa a ser um entendimento do coletivo. Então, o problema é justamente esse. Então, na cabecinha do médium que disse isso, funciona, porque é a limitação do conhecimento dele sobre o caso. Já dizer do Exu Ganga ou Exu Ganga, eu acho mais coerente, porque pelo menos está mais próximo, né? Porque realmente o fundador da Quimbanda, como nós entendemos hoje, é Ganga. Então, mas não é o Exu Ganga, porque esse não incorpora. Mas dizer que ele é o fundador, sim. A gente tem pontos que dizem isso. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga, Ganga, Exu, o povo da terra de Ganga. Aonde é a terra de Ganga? Unguaié. Aquela cidade espiritual que ele fundou dentro do umbral, que se chama Gangaruçu. Gangaruçu. Gangaruçu significa terra de Ganga. Então, aquele local dentro do umbral que é limitado, que se chama Gangaruçu, que tem os 7 reinos ali, onde todos os compadres e comadres se manifestam para tentar desenvolver-se como espíritos, eles estão sobre a ordem de Ganga. Então, falar que Exu Ganga é o fundador da Quimbanda é um pouco mais coerente, mas ainda não é toda a verdade. Em que sentido? Seguinte, o lado bom e o lado ruim. Tudo tem. Tá, mas você então enxerga dessa maneira. Sim. Qual que é o lado ruim de Lúcifer? O lado ruim, cara, como é que eu vou colocar isso de uma forma fácil? Cara, o lado ruim é que você é obrigado a lidar com os seus medos, você é obrigado a lidar com as suas sombras, isso não é uma coisa fácil, entende? Então é um lado ruim que com o passar do tempo ele se torna bom, né? Porque ele não te ensina sendo fofo, te fazendo carinho, ele te ensina na porrada. Quem aí já leu? Olha, isso aqui é livro de quinta série, hein? Quem aí já leu Paulo Coelho, O Diário de um Mago? Quem aí já leu? Paulo Coelho, no Diário de um Mago, ele fala muito sobre a sombra guardiã, né?
o demônio guardião, porque no livro As Valquírias ele trata o seu anjo guardião, ou o sagrado anjo guardião. Aí ele tem o livro das Valquírias, que é ele em busca do sagrado anjo guardião, e depois o Diário de um Mago, a procura do seu demônio guardião, ou da sua sombra guardião, e ele vai para o caminho de Santiago para fazer essa procura. A leitura de Paulo Coelho é baseado justamente na cultura hebraica, que é essa ideia de haver um anjo e haver um demônio que te guardam, uma sombra e uma luz que te guardam. E você tem que aprender a lidar com os dois. Essa leitura também é da cultura hermética, qual é o nome da divindade? É do Thoth, do deus Thoth, deus da sabedoria de Kemet, Antigo Egito, que também vai alimentar a cabala hebraica. Então, entender que Exu e Pombogira, compadre e comadre, são sombras que vão te castigar para você enfrentar as suas sombras, não é total verdade. Não é. Por quê? No passado, principalmente, eles eram conhecidos como compadres e comadres. Compadre e comadre é um amigo íntimo da família que você convida para batizar os seus filhos. Como é que você vai colocar na mão o seu filho, na mão de uma pessoa que vai castigar para ensinar o seu filho? Não faz coerência nenhuma. Eu poderia chamar de outra coisa, mas por que ele chamava de compadre e comadre? Porque o compadre e a comadre são pessoas que não são da sua família, mas são tão íntimos que eles frequentam a sua casa, sentam na sua mesa, batiza os seus filhos. Então essa ideia de que Exu e Pombogira, compadre e comadre, iria te castigar, ou que vai te castigar, ou que vão te colocar em situações complicadas para que você aprenda, é uma justificativa muito fraca para dizer o seguinte: eu não sei lidar com a sua ancestralidade, por isso que você está apanhando. Então deve ser alguma coisa para você aprender, porque isso aí é uma leitura cristã, católica, colonial, de que o castigo de Deus é para te ensinar uma lição. Não faz sentido. Não faz sentido. Compadre e comadres vão te ajudar a te conduzir. Eles vão te conduzir. E muitas vezes nos falta a inspiração e o aprendizado suficiente para que eu ouça a sua voz. E ouvindo a voz deles, eu entendo que aquele lugar não é bom para mim. E eles vão dizer, Gesley, sai daqui. Esse lugar não é bom para você. E eu vou acatar. Porque eu sei que ele não quer que eu me danifique. Como é que ele vai danificar o corpo, a mente, a alma, a energia daquele que ele vai precisar daqui a pouco? É como assim, eu vou te dar uma facada aqui para você entender a dor de uma facada, mas depois a gente vai para a guerra, tá? Esteja bem. Não faz sentido, nós somos parceiros de guerra. Não faz sentido isso. Então, é uma ideia que vem de várias casas, mas se instala no Brasil através da Igreja Católica, que impõe a dor como ensinamento. Nós educávamos os nossos filhos através de castigos físicos. Como é que se educava um escravizado no passado? Se não era no castigo físico, coloca o neguinho lá no pelourinho, dá 30 chibatadas para ele aprender a não fazer mais isso. Era uma forma de educação. Quando a escravidão acaba, continua nas escolas com a lei de palmatória. A professora podia bater para educar. Agora, só agora, na virada do século, que isso mudou. E agora tem educação positiva e tudo mais. As coisas vão mudando, a gente vai deixando o passado para trás. Então essa ideia de que Exu vai te bater para te educar é falácia. Sai fora. Nenhum amigo deixa você cair no buraco para você aprender que tem buraco na avenida. Ele vai te avisar. Ele vai te avisar, ele vai te avisar, ele vai te avisar. Se você cair é porque você não escutou ele. Mas ele vai te avisar. Ele não deixa acontecer nada com você. Por isso que é necessário você aprender a se comunicar com as suas entidades. Aprender a ter sensibilidade espiritual para ouvir as suas entidades. E não as vozes da sua cabeça. E ouvir de fato. Para você compreender que certos ambientes não é bom para você. Certas pessoas não serão boas amizades para você. Certos pais e mães de santo não serão sacerdotes adequados para você.
tais coisas dentro da espiritualidade não são adequadas para você, e assim você vai ser conduzida com o toque dele. É como se fosse a condução de um pastor. O pastor não espera a ovelha cair do penhasco para falar, agora que você caiu, aprenda que isso aqui é um penhasco. Não, ele vai conduzindo, dando uns toquezinhos com a vareta dele, conduzindo para o melhor caminho, para o melhor pasto. É assim que se faz. É uma leitura muito horrível de compadre e comadre. Sabe? Você aprende as coisas assim, bem na rédea mesmo. Então, assim, é uma polaridade que no início é negativa, porque você se depara com todos os seus medos ali, né? Todos os fantasmas que você tem ali na tua mente, teus receios, teus medos, tuas inseguranças, você é colocado frente a frente com tudo aquilo num espaço de tempo muito curto, né? Porque as pactuações, ela é um acelerador kármico, né? Então, as coisas, elas costumam trepar muito justamente para você conseguir se desvencilhar daquilo e caminhar com as suas próprias pernas, né? Então, é uma polaridade negativa, mas que quando você consegue transpor isso, né, você chega na tua plenitude ali, na tua apoteose. Oi, eu sou Gesley Alves. O que você acabou de assistir é só um pedaço da live que eu faço todos os dias no canal oficial Gesley Alves, Apostilas de Fundamento. Vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar e se inscrever para você participar das lives que acontecem 7h30, basicamente todos os dias. Às vezes atrasa, mas também se inscreve nesse canal de corte para você não perder nenhum corte, para você assistir aí. Enquanto você lava a sua vasilha, enquanto você toma o seu banho, você está assistindo um cortezinho. E também estou deixando mais vídeos aqui para você clicar e continuar maratonando. Não perca nenhum deles. Eu sou Gesley Alves, até mais. Tchau, tchau.